Eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre o ciclo PDCA. PDCA são as iniciais de Plan, Do, Check e Act. O P, Plan, significa planejar. O D, Do, significa fazer. O C, Check, significa checar. E o A, Act, significa agir. O ciclo PDCA pode ser conhecido também por outros 3 nomes. Pode ser conhecido como o ciclo da qualidade, o ciclo de Shewhart ou o ciclo de Deming. Ele foi fundado lá em 1930, mais ou menos, por Shewhart, que é considerado o pai do controle estatístico da qualidade. É um dos nomes muito famosos no meio da administração. Mas o ciclo PDCA ele só ficou conhecido mesmo por volta de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, quando Deming foi trabalhar no Japão. Os Estados Unidos eles estavam ocupando o Japão após a Segunda Guerra Mundial e convidaram Deming, que também era um estudioso da área de estatística, para ajudar lá no Japão com o censo, que é como se fosse um IBGE, para fazer um levantamento da população no Japão no pós-guerra. Só que os conhecimentos de Deming chamaram a atenção. Os japoneses ficaram impressionados. Existia a União Japonesa dos Engenheiros e Cientistas, se eu não me engano é esse o nome, que eles ficaram muito impressionados com os conhecimentos e chamaram Deming para dar aula, para ensinar a eles sobre estatística. E Deming, os seus conhecimentos eram muito baseados nos ensinamentos de Shewhart. Então Deming ele tinha conhecimento do ciclo PDCA que Shewhart já usava lá em 1930 nos Estados Unidos. Então ele ensinou essa metodologia para os japoneses e foi quando essa metodologia ela ficou famosa, porque o Japão, ao utilizar os conhecimentos que Deming ensinou lá para os seus alunos, né, que eram engenheiros, donos de fábrica, gerentes de empresa, os japoneses conseguiram se reerguer e se tornaram uma economia muito forte, mesmo depois de ter sido destruídos na Segunda Guerra. O que Deming ensinou para os japoneses era que, aumentando a qualidade dos seus serviços, eles iam diminuir as despesas, iam aumentar a produtividade e isso ia melhorar o mercado deles. Os ensinamentos de Deming mostraram que, aumentando a qualidade, eles iam diminuir as despesas, aumentar a produtividade e melhorar o mercado. Então, foi aí que o ciclo PDCA ele ficou famoso, porque o ciclo PDCA ela é uma ferramenta fantástica para solucionar problemas, para você chegar nos objetivos, você traçar o melhor caminho para chegar no objetivo. E como é que o ciclo PDCA ele funciona de fato? Na primeira etapa, o P, o planejamento, é importante identificar qual é o problema. Então, você define qual o objetivo, onde você quer chegar, qual objetivo você vai ter, qual objetivo você busca, você quer alcançar. Você vai traçar um plano estratégico para chegar nesse objetivo. Você vai definir quais vão ser as suas metas. E então, você vai definir quais as ferramentas e os métodos que você vai utilizar durante esse processo. Essa é a fase do planejamento do ciclo PDCA. Depois vem o D, que é Do, é fazer. Nessa etapa você vai, de fato, executar aquilo que você planejou na fase anterior. Para isso você vai treinar a sua equipe para seguir realmente o planejamento. Na terceira etapa, PDC, check, você vai checar, então, se tudo aquilo que você produziu na etapa anterior, na execução, se realmente os resultados produzidos, eles estavam de acordo com o que havia sido planejado lá na primeira etapa do planejamento. A quarta etapa do ciclo PDCA, o ACT, você vai agir
nos problemas que foram encontrados ao longo do processo. Você vai agir para que esses problemas sejam resolvidos, você vai corrigir esses problemas e você vai agir também para que eles não voltem a acontecer, porque ao final do ciclo PDCA é um ciclo, então você volta para a fase do planejamento. Então as suas ações vão ser para que você mantenha aquelas melhorias que você alcançou ao rodar o ciclo. Então você volta para o planejamento para definir um novo objetivo, definir uma nova meta, então roda o ciclo todo novamente. Você planeja, você executa, você checa e age para incorporar a melhoria que você conseguiu, que você atingiu ao longo desse processo. As empresas que aplicam corretamente o ciclo PDCA, elas buscam a melhoria contínua, elas conseguem agregar a melhoria contínua dentro dos seus processos, dentro das suas atividades. Essas empresas, elas são chamadas de empresas escada. Por que empresa escada? Porque ela tinha uma linha de base, então ela executa um ciclo PDCA para subir um degrau na escada. Ela consegue uma melhoria, ela sobe um degrau, então ela mantém essa melhoria, ela roda novamente o ciclo PDCA, consegue outra melhoria, ela sobe mais um degrau na escada evolutiva e ela vai subindo degraus. À medida que ela vai rodando o ciclo PDCA, ela sobe mais um degrau, buscando a otimização dos processos, ela busca a perfeição. Então, dá para perceber aqui que o primeiro degrau ele é mais largo que o segundo, que é mais largo que o terceiro, e assim sucessivamente. Lá no finalzinho, os degraus, o degrau mais avançado, ele é mais achatadinho, ele é menor a distância entre um degrau e outro quando você amadurece o processo. Por que isso acontece? Porque no começo existem grandes problemas, existem vários problemas. E a tendência é você trabalhar para resolver os problemas que são maiores para você. Então, se você age para superar um grande problema, a tendência é que você tenha um grande resultado. E então você vai resolvendo os grandes problemas, os maiores problemas, vai tendo grandes resultados até que só sobram os problemas menores. E geralmente os problemas menores dão menores resultados. Então, por isso que no amadurecimento de uma empresa escada, o primeiro degrau ele é muito alto, o segundo degrau também é alto, e lá na frente, à medida que vai rodando cada ciclo PDCA, que vai subindo cada degrau de vez, ele vai ficando mais achatadinho. A distância entre um degrau e outro, ela diminui. Até que na otimização, que seria o último degrau, na otimização, você está tão bom, você faz um processo com tanta maestria, com tanta perfeição, que não tem mais para onde melhorar. Então, se você não tem mais para onde melhorar, você vai ter um platô, você vai ter uma superfície plana. Mas assim, isso não significa que o seu trabalho acaba. A melhoria ela é contínua. Então, a continuidade, nesse caso, como não tem mais como subir, vai ser para não descer. Você vai ter que trabalhar, vai se esforçar para aquela melhoria que você conseguiu, você vai se manter naquele estado de melhoria. Mas nem toda empresa consegue fazer isso. Então, as empresas que, mesmo quando ela consegue alcançar uma melhoria, ela volta para um estado anterior ao da melhoria, são conhecidas como empresa serrote. O gráfico de uma empresa serrote é mais ou menos esse aqui. Ela tem uma linha de base, ela trabalha, se esforça, consegue uma melhoria, mas ela não mantém, ela não trabalha para manter aquela melhoria, ela não trabalha para manter aquela melhoria, para agregar aquilo e passar a ser um estado normal. Então, ela se esforça, consegue a melhoria e cai. Ela perde a melhoria que conseguiu, voltando para a sua linha de base. Então, novamente, ela trabalha, se esforça, consegue melhorar e perde a melhoria, voltando para a linha de base. Esse desenho que lembra um pouco um serrote. Então, por isso elas são chamadas assim, de empresas serrote.
Qual o problema dessas empresas? Elas não têm, elas não conseguem manter uma frequência, elas não têm constância, assim, elas trabalham para conseguir a melhoria, só que ao conseguir a melhoria, elas relaxam. Então, quando você relaxa, você não consegue manter aquele estado de melhoria. A tendência é que você volte, que você regrida para um estado anterior. E como é que resolve isso? Uma boa maneira de resolver é através de padronização. Com a padronização, você consegue manter um resultado bom. Quando você tem um resultado bom, na verdade, você padroniza o que você fez, todo o processo para conseguir aquele resultado, então você vai conseguir reproduzir cada vez que você fizer aquele processo da mesma forma, você consegue reproduzir aquele resultado. É como tem uma frase famosa que fala que é tolice você fazer a mesma coisa repetidamente e esperar por resultados diferentes. Vou repetir. É burrice fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Bom, a gente pode ver o lado bom dessa frase. É que se eu estou fazendo sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre os mesmos resultados. E faz sentido. Então, na hora que você padroniza um processo que você teve sucesso, você conseguiu um bom resultado na execução daquele processo, você padroniza aquilo e toda vez que você repetir esse processo, você vai repetir os bons resultados que você teve. Vou dar um exemplo bem simples, uma receita de bolo. Se você faz um bolo delicioso seguindo a receita, toda vez que você segue a receita, você tem aquele mesmo resultado, você tem aquele mesmo bolo daquela mesma forma. Mas, se você decide trocar os ingredientes do bolo, mudar o tempo de forno, usar ingredientes diferentes, usar um método diferente da receita para fazer o bolo, você não pode garantir que o resultado que você vai ter vai ser tão bom quanto o resultado que tinha utilizando a receita, utilizando o método padronizado. Então é importante padronizar. Toda vez que você conseguir um bom resultado, padronize o seu processo, como você conseguiu, como você fez para chegar naquele bom resultado. Padroniza isso e toda vez segue essa padronização, segue esse processo padronizado, porque você vai conseguir reproduzir a tendência, o normal é que você reproduza os mesmos resultados ao fazer o mesmo processo da mesma forma. Então, para fixar esse entendimento de ciclo PDCA, melhoria contínua, padronização de processos, vamos acompanhar um exemplo que eu vou chamar, o personagem desse exemplo eu vou chamar de João. E João, esse fato é uma história real, isso existiu de verdade. E João, ele estava começando a ter problemas de saúde por conta do seu peso. Ele estava muito acima do peso e isso estava incomodando demais João. Ele então buscou um nutricionista para que tivesse uma dieta que ele pudesse perder peso, para ter uma vida mais saudável. Então ele buscou um nutricionista com o objetivo de perder peso. O nutricionista passou lá a dieta para ele seguia a dieta toda direitinho. João, ele mudou assim, ele foi da água para o vinho. Ele passou a ser o modelo perfeito de paciente. Todo nutricionista ia adorar ter João como paciente, porque ele seguia exatamente a dieta, o que é que podia comer, na hora certa que precisava comer, as quantidades, enfim. João, ele se motivou a seguir exatamente tudo que o nutricionista dele tinha passado. Então, no primeiro mês de dieta, João seguiu tudo direitinho. Ao final do mês ele se pesou. Ele percebeu que nesse primeiro mês ele tinha perdido 7 quilos. Ele ficou muito feliz com o resultado, né? Perdeu 7 quilos, continuou a dieta. No segundo mês ele se pesou, tinha perdido 5 quilos. Então, João continuou seguindo a mesma dieta. Ao final do terceiro mês, ele só perdeu 2 quilos. Bom, isso já foi um alerta, assim. João, ele já não estava mais tão satisfeito com a dieta que ele estava seguindo.
Ele ficou um pouco triste, poxa, só perdi 2 quilos, me esforçando tanto durante um mês inteiro. Mas assim, ele ainda deu mais uma chance para a dieta. Ele tentou por mais um mês. E nesse mês, ele só perdeu 1 quilo, quando ele se pesou no fim do mês. E aquilo ali foi a gota d'água para João. Naquele momento, ele jogou a dieta fora, não quis mais saber de nutricionista, ele ficou muito chateado, ficou bravo, porque como é que ele tinha se esforçado tanto e só tinha perdido 1 quilo? Isso era absurdo na cabeça dele. Então, ele deixou a dieta para lá, ele ficou com muita raiva mesmo, então começou a comer coisas que ele não devia, coisas que ele não podia comer de acordo com a dieta. E assim, ele bagunçou tudo, ele perdeu toda aquela disciplina que ele estava utilizando ao longo dos meses. Ele estava comendo grandes quantidades, fora de hora, comia coisas que ele não devia, enfim. E depois de 2 meses, sem seguir a dieta, ele foi se pesar e percebeu que ele tinha recuperado todo aquele peso que ele se esforçou tanto para perder. Ele recuperou em apenas 2 meses. Ele trabalhou 4 meses, forte, disciplinado, motivado, e em 2 meses ele recuperou todo aquele trabalho. Assim, todo o trabalho que ele teve ao longo de 4 meses para perder peso, ele recuperou em apenas 2. Bom, vamos analisar o caso de João. Ele não sabia, mas ele estava utilizando o ciclo PDCA na dieta dele. Como assim? Na hora que ele percebeu que ele tinha um problema, que ele estava tendo problemas de saúde, que ele estava muito acima do peso, isso foi o P do ciclo de João, o ciclo PDCA dele. Ele planejou, ele identificou qual era o problema, buscou um nutricionista, o objetivo dele era perder peso, e o nutricionista traçou o plano estratégico, definiu as metas e, como ferramenta para o processo, deu a receita, ensinou a João o que é que ele precisava fazer para perder peso. Isso foi o planejamento. A segunda fase do ciclo de João foi PD, fazer, executar. Ele executou tudo direitinho, tudo que o nutricionista tinha passado para ele, ele executou. O C, check. Ao final de cada mês, ele checou o peso dele. E o ACT foi a ação de João ao final de cada ciclo, ao final de cada mês. Qual foi a ação dele? Bom, ele decidiu que ia continuar seguindo a dieta. Então, PDCA. O ACT, a ação de João ao final do mês foi realmente se sentir mais motivado, continuar seguindo a dieta. Então ele começou novamente o ciclo. No segundo mês, P, mesma coisa, ele seguiu o planejamento, o planejamento dele, o objetivo dele era perder peso, então ele repetiu o ciclo de novo no segundo mês, no terceiro mês, ele planejava como é que ele ia fazer isso, executava, ele checava, ele agia, e até que no final do 4º mês, ele deixou de executar o ciclo PDCA. O que aconteceu com o João? Ele se comportou como uma empresa escada nos primeiros meses. Ele perdeu bastante quilo no começo, depois perdeu um pouco menos, mas ainda assim uma quantidade significativa, e passou, a cada degrau que ele subia de melhoria, ele ia perdendo menos quilo entre um mês e outro, a quantidade de quilos que ele perdia era menor. Até que no final ele abandonou a dieta e despencou. Todo o resultado que ele tinha conseguido, ele se comportou como uma empresa serrote nesse caso. Toda a melhoria que ele tinha alcançado, ele perdeu essa melhoria e voltou para a linha de base dele, a estaca zero. Só para entender melhor aqui, no começo, o João ele perdeu 7 quilos, depois ele perdeu mais 5 quilos, perdeu mais 2, perdeu mais 1. Esses 15 quilos que ele tinha perdido ao final do 4º mês foram exatamente os 15 quilos que ele recuperou em apenas 2 meses, comendo sem regra nenhuma, sem seguir nenhum tipo de dieta. Bom, e no caso de João, o que é que ele poderia ter feito então? Para ele se manter o seu comportamento como uma empresa escada, o que João poderia ter feito era, no momento que ele teve um sinal de que os resultados que ele estava
conseguindo, né, com a execução, não estavam legais, não estavam interessantes para eles, ele deveria, na ação do ciclo PDCA, ele deveria se comportar de uma forma que ele não tivesse, que ele controlasse o problema, ele corrigisse o problema que ele tinha identificado na fase de checar, ele deveria corrigir o problema e trabalhar para que o problema não acontecesse novamente. No caso, qual era o problema? A quantidade de peso que ele estava perdendo, ele considerava pouca. E como é que ele devia corrigir isso? Ele devia buscar o nutricionista dele para tentar conversar, dizer, ó, essa dieta não está legal, eu não estou gostando, estou perdendo pouco peso, eu quero ser mais agressivo, eu quero perder mais peso. Então, o planejamento dele, ele ia buscar um objetivo maior, uma meta diferente, um objetivo diferente, e para isso ele ia utilizar métodos diferentes. O nutricionista teria essa capacidade de ajustar a dieta de João para que ele conseguisse ter os objetivos dele, e assim ele ia continuar rodando o ciclo PDCA, aumentando a melhoria, então tendo as melhorias em cada degrau de uma forma que fosse agradável para ele. Outra opção que João poderia ter era, não, tá bom, não quero mais perder peso, esse peso que eu tô saudável, tô bem, eu quero me manter. Mesma coisa, ele devia ter buscado um nutricionista para dizer, ó, vamos fazer um planejamento novo, já tá bom, não quero mais perder peso, eu quero me manter nesse nível aqui, nesse patamar. Então, para isso, novamente, ele ia mudar o planejamento, ia ter ferramentas diferentes, para, à medida que ele fosse rodando o ciclo PDCA, ele se manter naquele peso. Ele ia precisar trabalhar, se esforçar para manter aquelas melhorias que ele teve desde quando ele começou a perder peso. Mesmo que ele não queira mais, ele tinha que trabalhar para não despencar, para não se comportar como uma empresa serrote. Uma coisa que é importante comentar é que quando você trabalha buscando a perfeição, utilizando a melhoria contínua, é importante a cada degrau que você sobe, realmente você estabilizar aquela melhoria antes de tentar subir mais, porque assim você vai ter você vai ter mais qualidade no seu processo. Porque na hora que aquilo vira normal para você, vira sua linha de base, você se sente mais confortável, você garante que você não vai regredir. É importante garantir que você não volte antes de tentar buscar um novo passo. E quando você realmente chega num nível de melhoria tão alto que você não consegue melhorar mais, se esforce para que você não perca essas melhorias. Porque é muito difícil, é raro, eu não conheço nenhum tipo de atividade que seja blindada à falha. Porque na hora que você está tão bom que não tem como melhorar, não esqueça que você pode piorar. Então tem que tomar cuidado com isso, porque os processos geralmente eles não são blindados contra a falha. Então você precisa trabalhar forte para se manter naquele nível de melhoria que você alcançou. E claro, à medida que for realizando cada ciclo PDCA, você tem que buscar realmente a otimização dos seus processos. Você tem que buscar esse patamar, mesmo que ele esteja longe. A escada você precisa subir um degrau de cada vez. Então, se você subiu, você teve uma melhoria, não foi o suficiente para você, modifica o planejamento, modifica a execução, muda a ferramenta que você está utilizando para tentar buscar um degrau e subir cada vez mais alto. A ideia é realmente chegar ao máximo de otimização que você conseguir com aquele processo. Eu espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado dessa explicação sobre o ciclo PDCA. Na próxima vez que você tiver algum problema, pense em utilizar o ciclo PDCA na sua vida. Provavelmente você vai conseguir ter os resultados, você vai buscar o planejamento, a execução, checagem e ação para corrigir falhas. Isso vai melhorar os resultados que você alcança na sua vida.